Vamos falar então sobre ética ministerial, ética na igreja. O que é ética então? É a ciência que estuda o comportamento moral do homem, ou seja, a ética analisará seu comportamento em sociedade e lhe classificará como correto ou não por comportamento ético. Entendemos que toda organização estabelece e segue certo padrão ético de conduta, inclusive e principalmente as igrejas, que para nós, servos de Deus, é a Bíblia que nos dirá e determinará o que é ético e antiético. Basicamente, nos dias de hoje está faltando muita ética nas igrejas, infelizmente. E isso, infelizmente, tem afastado muita gente das igrejas, a gente sabe disso. Muitas pessoas não acreditam mais e realmente a instituição igreja são constituídas de pessoas falhas, pessoas que todos nós, absolutamente ninguém é perfeito, a gente é santificado pela presença do Espírito Santo e precisamos que Deus esteja trabalhando nos nossos corações. Em 1 Timóteo 3,7 diz assim: deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então o obreiro deve ter boa reputação perante as pessoas. Se as pessoas dentro da igreja não têm boa reputação, está fadada ao quê? Que espécie de testemunho? Por que uma pessoa vai querer seguir a Cristo, no caso a nova da fé, e as velhas também? Porque os velhos que têm conhecimento da palavra começam a ver a falta de ética, a falta de temor a Deus e não conseguem compactuar. E igrejas para congregar existem aos montes. Cristo, mesmo que você estiver sozinho lá no Ártico, Ele vai estar com você. No caso dos desigrejados, o nosso pastor é Cristo. As igrejas, as instituições humanas, Deus se manifesta para trabalhar o caráter do homem, né? Nos mudar conforme o propósito dele. Tudo é uma progressão na nossa vida, é uma meritocracia, e muitas vezes muito mais pela misericórdia dele, porque ele sabe que você tem disposição, ele quer te usar para conquistar mais vidas. Isso a gente tem que estar atento, que nós devemos estar cheios do Espírito Santo, como diz lá em Gálatas 22, 26. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A igreja, muitas vezes, está cheia de pessoas desejando o ministério do outro, agredindo um ao outro porque esperava que ela fosse reconhecida e não é, né? Não desprezes os pequenos começos. Os pequenos começos, Deus fala muito contigo nesse momento. Deus te dá a direção, né? Quem tem um coração muito arrogante não vai conseguir valorizar isso. Vai desprezar, às vezes, a própria pedra que está querendo falar contigo, né? Deus já falou comigo através de uma mosca. Sim, a gente pode estar atento. Então, como você está disposto? Como está o teu coração? Você tem se deixado ser moldado pelo Espírito Santo? Também diz lá em Salmo 111:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso e ele será louvado para sempre. O que você faz em temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você faz em temor, você vai estar glorificando a Deus. Mesmo que pareça degradante, no caso, um pastor limpar uma igreja, uma coisa, Deus está sendo glorificado por aquilo. Tudo que você faz com amor, com temor, com zelo para agraciar vidas, Deus seja glorificado. Então, o presbítero tem que ser temente a Deus, assim como o diácono. Deve se comportar no ministério. É uma pergunta que muitas vezes a Bíblia mostrou o padrão moral, né, que a gente viu o versículo lá de Colossenses, o capítulo de Colossenses, que as pessoas têm que ser irrepreensíveis. O Timóteo
3, 1, 7 fala dos presbíteros, depois em diante do 8 fala dos diáconos, né? Tem que ser repreensíveis, tem que ser não ligado a dinheiro, não ligado a bebedice. Tudo isso é para que a gente possa exercer da melhor forma o serviço do Senhor. O próprio Paulo sabia da responsabilidade de ser um ministro. Ele era, lá em Colossenses 1:23, assim: desde que continuei sensado em fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E depois em 25, dela tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. Nós temos que ter ciência que nós temos que estar no lugar certo, no ministério certo que Deus nos coloca. Paulo sabia o lugar dele. Você sabe o seu lugar, qual a missão hoje para que Deus tem colocado na sua mão? Deus tem colocado na sua mão hoje estar acolhendo aquele irmãozinho, tá conversando com aquela menina, tá conversando com aquele menino, tá acolhendo o papelzinho na igreja? Glória a Deus. Tudo, então, a gente deve fazer em amor, em temor a Deus. E saber andar, se portar na igreja, isso é ética também. Como que você vai se portar na igreja? Você vai causar escândalo? Então, lá em 1 Timóteo 3,7, deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito, a gente falou, na cidade do diabo. O diabo está o tempo todo querendo trazer confusão na igreja. E às vezes a mente das pessoas estão tão adoecidas que algo que você não fez vai ser colocado. E isso também é um trabalho do Senhor quanto a descansar nele, quanto à justiça. Quem vai trazer justiça perante qualquer coisa que tenha de injustiça que foi colocado sobre ti? Descansa no Senhor. A igreja foi feita para a gente ser trabalhada. Injustiça vai acontecer porque fatalmente seres humanos julgam e passam adiante conforme o seu próprio coração. Se o coração da pessoa é maldoso, ela vai ver maldade em tudo. Se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Mas se for mal, que grande nebulosidade tem dentro de você. E isso a gente tem que estar cuidando. O que você tem na sua boca? Quando você fala de alguém, quando você fala... Às vezes você está desabafando algo que está no seu coração e alguém vem desabafar para nós. Você tem que ter maturidade para saber que não é para estar passando adiante. Que tudo que a gente que venha a gerar dor no coração do outro ou trazer confusão, antes de falar, refreia a língua e medita. Será que isso vai edificar? Às vezes tu precisa desabafar com alguém, você não tem com quem desabafar. Veja uma pessoa madura na fé, que não vai estar alimentando coisa ruim, muito pelo contrário, vai ouvir, vai te abençoar, e vice-versa. Você ser assim para as pessoas, você saber acolher aquela confissão, aquela dor, aquela murmuração, e levar a palavra, levar o entendimento de que essa pessoa, tudo isso é ética. Nós temos que saber separar a pessoa. Às vezes a pessoa é má e se deixa usar pelo inimigo. Mas às vezes a pessoa está precisando abafar. E só isso. Esteja com ela em oração. Cuide dessa pessoa em amor também. Porque ninguém nasceu para ser sozinho. Uma igreja não funciona sozinha. Assim como um pastor sozinho não é uma igreja que precisa de tudo o resto, assim somos nós também como indivíduos. Todos nós passamos por problemas ministeriais e precisamos de apoio e pessoais. E isso deve ser mantido entre as pessoas, como em amor, como se fosse o próprio Cristo ouvindo no serviço. Então o companheirismo é fundamental para que a igreja esteja funcionando de forma a ser sadia e não machucar pessoas. Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7, 8: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo sabia que já tinha cumprido a própria missão aqui na Terra. Será que a gente tem essa certeza? Se hoje você morresse, que legado você vai deixar para essas futuras gerações, para a geração de agora? Usa força, usa a sua doença, seja lá o que for, onde você estiver,
para glorificar o Senhor, para trazer paz, para harmonizar a sua própria casa em amor. Como ética na igreja, harmonizar os relacionamentos na igreja. A igreja é feita de relacionamentos. Nosso caráter é moldado através dos relacionamentos. São os relacionamentos, tudo que nos incomoda que molda o nosso coração. Se está te incomodando é porque tem algo dentro do seu coração que precisa ser trabalhado. A pessoa, a gente tem que ter misericórdia com aquela vida. E se ela não quer melhorar, se você conversa com ela não quer melhorar, deixa que Deus faça. Conforme a liderança, chega na liderança, fala com ela. Às vezes ela precisa desse profeta para que esteja modificando suas atitudes e esteja um novo conduzir para a igreja. Cabe ali livre-arbítrio do líder ouvir isso ou não. Mas daí é com Deus. E você está com a sua consciência limpa como profeta para seguir. O reino de Deus é liberdade. Se você se sente preso a alguma coisa, algum líder, algum ministério, porque tem, tudo que você diz porque tem que, já é legalismo. A gente faz as coisas com ética, com amor, com graça, pelos frutos de Deus na nossa vida e onde nós estamos. Ali amor, ali a paz, sabendo que a gente está cumprindo o propósito e o Espírito está fluindo. Somente através disso é que o Espírito Santo consegue se mover. Onde há confusão, o Espírito Santo não consegue. Onde há muita confusão, esteja buscando em oração para que Deus mostre quem ou o que está trazendo e que seja revelado e trazido a verdade à luz dessas pessoas, dessa circunstância, para que possa ser consertado. E glória a Deus, porque isso é ser igreja, porque assim se precisa de todos os ministérios, para que seja crescendo, edificando. No caso de 2 Timóteo 4, 7, 8, o Demas, então, ele abandonou, né, o Paulo, porque ele amou mais o mundo. E Paulo também pede para que Lucas venha, já está com ele, que traga também o Marcos. Então, Paulo sabia que precisava de ajuda. E ele, como mestre, a gente falou que ele era mestre, apóstolo, pastor, ele tinha muitos ministérios, muitos dons, ele foi doutrinado, enfim, no judaísmo, ele era um grande estudioso da palavra. E ele sabia, né, pregador, apóstolo e mestre, ele era, diz aqui no 2 Timóteo 1:11. Ele sabia o valor do companheirismo. É importantíssimo. Então, manter a ética nos relacionamentos, manter o olhar de amor, para que haja essa harmonia, que Deus possa estar ministrando, que possamos ser humildes o suficiente para estar reconhecendo nossos erros, estar consertando e atrás do irmão. A palavra de Deus diz que se teu irmão tem algum contra ti, deixa ali tua oferta e vai depressa reconciliar teu irmão. Ou seja, não é tu que tem alguma coisa contra o irmão, é o teu irmão às vezes fez uma minhoca na cabeça e você tem que ir atrás dele. É ele que está com problema contra ti, ele tinha que... Mas você, a palavra de Deus diz que é pra gente estar sempre limpando isso. Nós temos que estar restaurando, nós somos restauradores de brechas. Se você vê algum irmão que está com atrito com alguém, nunca tome um discurso de um magoado. Ouça os dois lados, medie, traga consenso, traga harmonia. O humilde, segundo o coração de Jesus, vai estar apto a consertar e a pedir perdão, a querer restaurar todas as coisas. E isso é muito importante. É o caráter de Jesus que deve estar sendo trabalhado no nosso coração. Nós temos que ter, então, companheiros humildes. Se a gente vê que alguém é meio rebelde, né, que está querendo causar, a gente conseguir, ele tem um caráter que precisa ser trabalhado. Temos que estar cuidando, orando pela vida da pessoa, levando conhecimento ao líder maior, né? Quanto maior a hierarquia, mais Deus vai cobrar. E às vezes ele não faz por mal, como a gente viu, e a gente tem que estar sempre consertando, sempre melhorando. Paulo, então, ele sempre vai estar recomendando, se a gente for ler a palavra, lá em Naum 1:13, assim: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor
não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira de seus pés. Então, se alguma coisa acontecer de injustiça, alguma coisa de fofocaiada, coisa, confia em Deus, né? Traga a verdade, sempre traga a verdade, sempre traga na verdade, não tem erro. Se você anda na verdade, se você não mente, se você não manipula, se você é transparente, sem agredir, né? Que muitas vezes as pessoas são muito transparentes, muito sinceras e acabam magoando as pessoas. Mas se você age com o coração puro, mesmo sendo desse jeito bronco, as coisas se acertam. As pessoas têm que andar juntas, sendo moldadas, sabendo que é nessa multidão, multiforme graça de Deus nos nossos diferentes modos de agir e ser, é que Deus se manifesta e é glorificado. A autoridade nas mãos de pessoas que são débeis na fé ou precisam daquilo para consolidar a própria identidade delas é muito complicado. A gente tem que ter, como líderes, cuidar que a gente está colocando. Por isso que a gente fala pessoas provadas, né, na fé para colocar como líder. Dá pequenas tarefas, vê como ela se comporta, dá um pequeno grupo para cuidar e fica junto, fica observando quais são os frutos que ela está dando. Se as pessoas não sabem respeitar os próprios limites dos outros, se a pessoa é dada onde ela está sempre tem confusão, sempre tem fofoca, se você pega mentiras das pessoas, né, que ele diz que me disse, que fica um falando pro outro, murmuração, se tem isso, rebelião, escândalo, tudo isso como igreja a gente tem que estar isolando, tratando, não trazendo, né? Muitas igrejas expõem as pessoas humilhantemente. Tratem no particular. A palavra diz no trate no particular, depois com testemunho, depois com mais testemunhas. Então, assim, seguir em amor, procurando honrar e sabendo que Deus tem que trabalhar nessa vida também. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida dela, que me gera essa coisa ruim dentro de mim, que me faz eu perceber muitas coisas que eu não perceberia se não fosse ela. Então, a ética comportamental requer, então, um desconfiômetro, né? Muitas vezes, vemos exageros na frente da igreja, no caso, a Batista, não tem muito do reteté, mas algumas igrejas, muitas vezes eu me assustei, algumas igrejas, assim, de minha opinião, óbvio, glória a Deus pela vida deles, mas, assim, pra mim me assustou algumas coisas. Então, no caso da Batista, que é o que a gente professa, não é, a gente professa Cristo, mas a gente comunga, né, na Igreja Batista, a gente sabe que tem que ter uma decência e ódio, como Paulo fala na palavra. Então, tá cuidando se tem alguma coisa fora, tá lá conduzindo, sempre da melhor forma, né? Cuidar para não ferir pessoas, na hora do culto, de administração, da palavra, no apelo, ver se tem algum exagero, alguma coisa, cuidando da nossa forma de falar, na forma de julgar. Muitas vezes você fala uma palavra julgadora, as pessoas percebem, discernem, nossa, como tu consegue ver uma coisa dessa? Eu nem tinha visto, né, essa maldade. Muitas vezes você está contaminando o coração da pessoa do seu lado. Outra coisa muito importante que nós devemos cuidar como servo de Deus é a nossa higiene, nossa aparência. Assim como nós devemos ser simpáticos a todos, nós devemos estar cuidando, então sempre estar ao nosso ver, ao nosso gosto, ninguém quer mudar o gosto de ninguém, estar elegante, né? Estar respeitoso, sem gerar os olhares. Muitos homens têm problemas nessa área, Deus está trabalhando na vida deles, glória a Deus. E como servos de Deus, a gente não quer escandalizar, a gente cuida. Muitas vezes tem muitos legalistas que ficam de olho nos outros. Cuide da sua vida, faça meu favor. Deixa que Deus ministre na vida da outra pessoa. Você não é padrão ético da igreja para estar puxando de lado o irmãozinho, a irmãzinha para estar falando. Passa para o pastor isso, e que se for no momento oportuno, né, não cabe a ti estar julgando principalmente o coração dessa pessoa, né? Tudo com decência e ordem. Então, muita gente acha que é errado passar perfume. Na verdade, muitas igrejas, algumas igrejas, né? Graças a Deus que está passando isso. Assim, perfume é vaidade, né? Então, não pode passar desodorante, algum creme, porque vai ficar, enfim.
gostoso, gente, né? Se amar, se abraçar, ficar cheirosinho do banho, né? Melhor do que muitas vezes. Aqui em Caxias é muito frio. Aquele casaco com cheirinho de mofo. Quem nunca? Né? Ou suor, muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa passou o dia todo. A gente também tem que ter misericórdia. Mas se a gente conseguir se antenar antes, né? Tá cuidando. Porque muitas vezes vai vir comentários maldosos, vai ferir o coração. E, então tá cuidando da pasta de dente, né? Chicletinho, a barba, os homens, o cabelo. No caso dos homens, tem igrejas temáticas, como a Bola de Neve e algumas outras underground, que tem um estereótipo próprio, mas amém, glória a Deus que tá trabalhando naquele público. Mas assim, normalmente na nossa, no caso, tá cuidando, né? Não temos no caso um povo específico, no caso do underground, etc, dos surfistas e tal, esteja cuidando do nosso asseio nesse sentido. Em 2 Timóteo 3,7 diz, elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Muitas vezes as pessoas, no caso que contestam isso, sempre vão ficar contestando, achando que tem o direito de... São pessoas rebeldes, eu já me deparei com gente assim. E... é tudo legalismo, vamos questionar tudo, eu vou ser rebelde. Gente, pra que escandalizar? Sabe, a mansidão, aceita também. É aqui, é assim que funciona? Amém. Por amor eu me submeto, por amor eu faço. O hálito é muito importante. Muitas vezes, eu adoro um alho e óleo, né? Então, se você vai pra igreja, você janta uma massinha alho e óleo, procura... de repente nem comer, mas assim, escovar os dentes direitinho, um chicletinho, uma balinha de repente. Muitas vezes, você vem de jejum prolongado e dá aquela bafinho de fome, né? Normal. Mas assim, pede uma balinha, né? Glória a Deus. E se qualquer coisa, até é uma coisa que o diaconato tem que cuidar. O som muito alto, né? Durante a ministração, o som pode só do altar e pro público cortar. Porque muitas vezes o ministrador tem que gritar. Então assim, quando você estiver com mau hálito, você chega mais no ouvido. Aí não vai sentir o nariz. Fala literalmente pro ouvido. Em relação a jovens e crianças, como ética, sabe que as crianças hoje em dia, os jovens, usam muito tecnologia, internet. Então tem que estar de olho, né? Qualquer coisa chama os pais, qualquer coisa anote, manda pro próprio pastor, aquele pastor que resolva depois. Enfim, basicamente isso é ética na igreja, a gente tem que estar cuidando o que Deus quer ministrar nas nossas vidas, o que Deus tem feito, como nós estamos fazendo da forma correta. Que Deus abençoe em nome de Jesus.